mas eles estavam tão obscurecidos de seguir sempre o Torá, que é a Bíblia dos judeus, que eles não perceberam o Messias da frente deles. A gente tem esse pensamento. Eu sou cristão para que Deus me A gente beneficie. foca na bênção. Na bênção, para que Deus me dê bênçãos, para que eu seja uma pessoa com uma vida muito boa. Não pararam pra enxergar, não conseguiam enxergar, porque o orgulho tava sendo uma lente ali pra eles. Isso é muito importante pra gente, porque às vezes nosso orgulho também atrapalha a nossa caminhada com Cristo. Mas quando eu comecei a pensar que Jesus ele é uma pessoa que ainda tá viva, ainda é uma pessoa que existe e que tá do meu lado o tempo todo pra me ajudar, quando eu comecei a pensar assim, o meu cristianismo começou a se tornar mais verdadeiro. E aí, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do ManaCast. Meu nome é Duda. E o meu nome é Lucas. E a gente tá aqui muito ansioso pra participar desse episódio com vocês. Então pega sua lição, se você não tá com sua lição em mãos. E Luquinhas, apresenta o nosso convidado. Bom, o nosso convidado, ele já veio aqui, participou, e ele também está fazendo teologia. Com vocês, Andrei! E aí, galera? Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E vamos falar hoje sobre essa lição maravilhosa que falou sobre Jesus. Bom, a lição hoje ela fala, sobre Jesus e a quebra de expectativa que teve do povo sobre ele. Por que o povo teve essa quebra de expectativa sobre Jesus, essa imagem depurtada sobre o Messias? Da mesma forma que a gente se decepciona com Deus. Da mesma forma. As pessoas, elas criavam um estereótipo de como Jesus viria. Então eles imaginavam que Jesus viria como filho de um rei muito rico. E quando Jesus chegasse, ele chegasse com muita glória, muito galardão, com muitos anjos. Então, eles esperavam uma coisa bem grandiosa. Que seria um filho de um rei, que seria uma criança prodígio, prodígio conhecido por todos, entendeu? E que ele iria tomar o governo dos romanos, que Jesus iria colocar Israel como uma nação acima de todas as outras, e que Jesus iria governar eternamente ali com os israelitas, exaltando o poder do povo escolhido por Deus. E quando Jesus veio nascendo em Belém, nascendo numa manjedoura, de uma forma super humilde, vivendo uma vida super humilde, isso destruiu todas as expectativas deles, porque eles esperavam um Messias de poder e grande glória, e não um Messias humilde que tinha o poder e glória ali na pessoa dele. É verdade, até pra quem não conhece, né? Por exemplo, quando eu falo que sou cristão, eu falar que sou cristão pra uma pessoa que nunca ouviu falar sobre Deus. Vai criar várias imagens, né? Pode criar várias imagens sobre quem é Deus. Porque a pessoa não sabe. E aí, quando eu tava lendo essa lição, eu fiquei pensando em essa quebra de expectativa que as pessoas tiveram e o quão difícil deve ter sido pra Jesus e pro povo em si passar por tudo isso. Porque a lição fala que eles acreditavam, eles se maravilhavam com as obras de Jesus, mas eram incapazes de enxergá-lo como o verdadeiro libertador. Então eles criaram tantas barreiras que eles acabaram que não conseguiam enxergar o que estava bem na frente deles. Isso é muito importante pra gente hoje também, porque, por exemplo, falando sobre milagres, às vezes a gente vê Jesus, pensa em Jesus fazendo milagres grandiosos. Mas Jesus também faz milagres pequenos. Às vezes, uma conversa com Jesus, às vezes olhar pro céu, olhar pras estrelas, como a gente já tinha falado em um episódio também, é ver Jesus. A gente pode ver Jesus como os cristãos nas pequenas e nas grandes coisas. Também, de acordo com a lição de terça, os próprios irmãos de Jesus, né? Porque aqui, antes de Maria, José se casou com uma mulher que tudo indica que ele já foi viúvo, então Jesus tinha 6 irmãos. Os irmãos sabiam que Jesus era algum tipo de Messias. E fala que os irmãos de Jesus não entendiam seu modo de agir. Eles achavam que Jesus deveria se mostrar abertamente às multidões reunidas em Jerusalém para a festa. Se vissem seus milagres, quem sabe, talvez os irmãos ou as pessoas o proclamariam rei. E os irmãos estavam interessados nos benefícios de que Jesus fosse um rei. É porque assim, né, quando a gente olha tanto para o povo de Israel quanto para os irmãos de Jesus, para todo mundo ali naquele derredor, eles queriam um Messias que beneficiasse eles, que trouxesse benefícios para a vida deles, para a nação deles. E a gente também, quando a gente é cristão, a gente tem esse pensamento.
eu sou cristão para que Deus me A gente beneficie. focar na bênção. Na bênção, para que Deus É. me dê bênçãos, para que eu seja uma pessoa com uma vida muito boa. E o mesmo pensamento que a gente tem hoje, aquelas pessoas tinham esse pensamento também, de que o Messias iria para exaltar eles. E quando na verdade foi totalmente o contrário. Deus ele veio para exaltar a natureza de Deus. E o quanto Deus estava sendo bondoso em estar ali com eles, querendo conceder uma nova vida a eles. Jesus ele veio para a terra, Deus em forma de Jesus veio para a terra justamente para trazer, para religar a natureza humana com a natureza divina. Ele não veio para exaltar a natureza humana sendo Deus. Ele veio para religar e para mostrar a gente de que para você ter um relacionamento com Deus, para você ver Deus da forma correta, eram seguindo esses passos: a humildade, o amor, a compaixão, e não a exaltação, o orgulho excessivo e outros sentimentos que a gente tem. Uma coisa que eu vejo muito, inclusive uma parte da minha vida eu já fui assim, um cristão orgulhoso, que tem orgulho de dizer que é adventista do sétimo dia. Sim. E tá, devemos ter orgulho? Devemos. Mas não quando esse orgulho se coloca acima de outras pessoas. Deve ser um orgulho, tipo, cara, eu sou adventista do sétimo dia, eu conheço as verdades bíblicas. E não um orgulho, tipo, eu conheço mais verdades bíblicas do que as outras denominações. Sim. Existe uma diferença desses dois orgulhos. Um é um orgulho maligno, o outro é um orgulho normal, saudável. E Jesus ele veio para nos mostrar exatamente isso, que nós devemos ser pessoas que valorizamos a todos os outros, que queremos juntos ser salvos, e queremos juntos amar, ajudar e estar com todo mundo próximo no céu. E como você disse, o orgulho, né, foi um grande empecilho também para eles, porque além da quebra de expectativa, eles estavam tanto orgulhosos, porque às vezes mesmo tendo quebra de expectativas, eles podiam, né, abraçar Jesus, mas não, eles estavam tão orgulhosos, com o coração deles tão orgulhosos, que eles não pararam pra enxergar, não conseguiam enxergar, porque o orgulho tava sendo uma lente ali pra eles. Isso é muito importante pra gente, porque às vezes nosso orgulho também atrapalha a nossa caminhada com Cristo. Então é importante a gente refletir se a gente às vezes tem deixado de ouvir a voz de Deus falando com a gente, pelo nosso orgulho, porque a gente não reconhece o nosso pecado, muitas vezes a gente não reconhece o que a gente está fazendo errado. Então é muito importante que o nosso orgulho não fique acima das pessoas nem acima de Cristo, para que a gente não esqueça de quem ele é. Bom, Jesus ele foi discreto na sua chegada em Jerusalém, por causa que ele também não estava com medo, né? É por causa que ele não estava querendo chamar a atenção das autoridades e dos líderes religiosos, que estava todo mundo enciumado com ele por causa da popularidade. Na festa dos tabernáculos, tem símbolos, né, sobre o que significa a luz, a água. Mas fala aí, André, o que acontecia na festa dos tabernáculos? Vamos lá, as festas dos tabernáculos era uma festa que o povo de Israel tinha, uma de suas cerimônias de festividades. E essa festa ela servia para lembrar um pouco do povo de Israel de quando eles moravam quando eles moravam em No tendas. Não, na trajetória deles, entendeu? Ah, E a festa do tabernáculo servia para lembrar um pouco disso. Então eles faziam tabernáculos ali perto de Jerusalém e eles colocavam luzes, eles colocavam um ambiente bem aconchegante para que eles pudessem ali celebrar juntos essa conquista, entendeu? Tem uma parte da lição que a gente estava muito ansioso para falar e que também é muito importante que eu veja aqui, que fala que muçulmanos, judeus, budistas, hindus, pessoas seculares, todos creem em Jesus, que ele é um profeta, um religioso, entre tantos outros profetas na história. Então você me disse que estava estudando um pouquinho sobre isso, você pode compartilhar aqui com a gente? Vamos lá, esse semestre eu estudei bastante sobre isso, sobre a natureza de Jesus. E quando a gente vê, existem outros messias em outras religiões. E existem outras formas que outras religiões enxergam Jesus. O fato é que Jesus ele foi uma pessoa importante para a história. Quando a gente pega em outras religiões aí, quando a gente pega o budismo, por exemplo, ele vai enxergar Jesus como um Buda. Quando a gente pega, deixa eu ver outra religião aqui. hindus, budistas. Os hinduístas, a gente vai ver que Jesus ele é um avatar ali. Ele é um espírito que foi reencarnado. Quando a gente pega uma religião como os espíritas, a gente vai ver que Jesus ele é um Messias que veio de forma espiritual, um espírito maior entre os outros, entendeu? Cada religião ela vai ter uma forma de enxergar Jesus.
Quando a gente pega uma das religiões que mais parecem com a gente, que é o islamismo, eles vão ver Jesus como um profeta. Jesus, ele foi um profeta normal como outros, entendeu? Então, assim, Jesus, ele tem uma figura significativa em todas as religiões. Só o satanismo, acredito que não vai identificar Jesus como uma figura de poder, como uma figura importante, mas todas as outras religiões, elas vão identificar Jesus ou de uma forma assim, bem clara, Jesus foi um profeta na nossa religião, ou assim, a gente pode assimilar as concepções que eles têm de Messias, de profetas, com a concepção que Jesus veio à Terra. A gente consegue assimilar. E isso é muito importante pra gente ver que, cara, Jesus, ele é Messias em várias outras religiões. E na nossa, e que isso deve estar mais claro ainda. Os sacerdotes, os fariseus, eles todos tinham ali um mapeamento de como veria o Messias, de como seria o Messias. E nenhum deles foi capaz de reconhecer ali que Jesus era o Messias de fato. E isso pra mim vale muito na minha vida espiritual. Quantas vezes será que eu tenho reconhecido Deus como realmente o Messias? Como um Deus presente na minha vida, como um Deus que é capaz de operar milagres, como um Deus que realmente pode fazer algo em minha vida? Será que eu tenho lembrado disso todo dia? Ou será que eu tenho muitas vezes me esquecido ou não estado atento aos detalhes? De que Deus está aqui, de que Deus quer falar comigo, de que Deus quer que eu tenha uma mudança nisso ou naquilo, de que Deus ele realmente quer se fazer presente na minha vida. Bom, na lição de sexta tem algo que chamou bastante a minha atenção, né? Que faz assim: a pergunta que fez aos discípulos, quem vocês dizem que eu sou, não foi feita para que pudesse descobrir quem era. Jesus fez essa pergunta para levar os discípulos a refletirem e ajudá-los a ter certeza de que não estavam participando de mais um movimento popular, mas de uma missão especial que transformaria o mundo para sempre. Pra mim essa lição ela serviu muito pra isso, sabia? Pra eu lembrar quem Jesus é pra mim. E eu gostaria que o pessoal de casa pensasse nisso também. Quem Jesus é pra você? Vocês também devem pensar quem Jesus é pra você. Jesus é um salvador? Jesus é um amigo? Jesus é um pai? Jesus é uma figura histórica? O que Jesus é pra vocês? Cada religião ela vai falar uma coisa. E na nossa religião, ela vai falar uma coisa também. Mas o mais importante é o que você vai falar que Jesus é. Eu demorei muito pra entender isso. Eu acho que até os meus 18 anos ali, eu tenho 20 agora, não sou tão velho, mas nos 18 anos eu ainda não sabia quem era Jesus pra mim. Pra mim, Jesus era um homem que veio, pra mim era a forma divina, humanizada, que veio pra salvar a gente. E foi nos meus 18 anos que eu comecei a pensar nisso, que eu passei da transição da vida de adolescente pra fase jovem / adulto, e que eu comecei a pensar, poxa, quem é Jesus pra mim? Isso é muito importante a gente pensar, porque quando a gente encontra a resposta para isso, a gente encontra motivos para continuar a ser um cristão. Para mim, Jesus, ele é o meu amigo. Mas ele não é só meu amigo, ele também é meu pai. Ele também é Deus. Ele também é um conselheiro. Para mim, Jesus, eles são todas as coisas que eu preciso. E eu sempre posso estar buscando ele, sempre posso estar procurando ele, porque ele vai estar lá para mim. Por muito tempo eu imaginei que Jesus ele só era um Deus. Ele só era um ser humano que veio como missão aqui para a Terra. Mas quando eu comecei a pensar que Jesus ele é uma pessoa que ainda está viva, ainda é uma pessoa que existe e que está do meu lado o tempo todo para me ajudar, quando eu comecei a pensar assim, meu cristianismo começou a se tornar mais verdadeiro. Eu comecei a sentir mais a Deus, a acreditar mais em Deus, e as dúvidas que eu tinha sobre a existência de Deus, sobre a existência do porquê eu preciso ser cristão, do porquê eu preciso seguir uma conduta cristã, foram se dissipando. Porque Deus ele foi se apostando na minha vida. O Espírito Santo foi me mostrando mais e mais coisas sobre quem é Deus e o porquê que eu devo seguir ele. Às vezes as pessoas, principalmente adolescentes, né, acham muito difícil isso de seguir a Deus, de ser cristão, às vezes até chato, porque ainda não entenderam a essência disso, não entenderam o porquê, às vezes não sabem quem Jesus é. E eu, também passei grande parte, principalmente quando eu era pequena, eu via Jesus como uma figura muito distante de mim, sabe? Uma figura divina, mas muito distante de mim. Jesus é uma figura divina, mas ele tá perto de mim. E quando eu entendi isso, minha vida com Jesus mudou completamente, porque antes que eu começava a ver que eu só podia falar com Jesus, por exemplo, quando eu tava na igreja. Eu orava e tal, mas quando eu tava na igreja lá, eu tava falando com Jesus. Eu não sentia Jesus nos outros momentos comigo quando eu era pequena, porque eu pensava que ele era uma figura muito distante de mim. Quando me fizeram essa pergunta no apelo, não me fizeram, né? Mas quando fizeram essa pergunta pra gente refletir no apelo, eu comecei a pensar realmente quem é Jesus pra mim. E eu fui procurar na Bíblia, né? Fui procurar várias coisas e falar que Jesus é amor, Jesus é uma figura divina.
E eu fui pensar pra mim, o que é que Jesus é pra mim? Foi isso realmente que mudou completamente minha visão sobre ser cristã. Coisas que antes eu achava que eram chatas se tornaram completamente divertidas e completamente prazerosas, porque eu estava fazendo isso com propósito. E uma coisa que eu vejo que muitos têm muitas dúvidas é sobre qual é o meu propósito, qual é o meu chamado, e às vezes param nisso, porque não avançam porque ficam pensando nisso. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Olha, eu posso dizer que até hoje eu ainda penso um pouquinho nisso. Sobre qual é o meu propósito, qual é o meu chamado, por que eu tenho que fazer teologia, ou por que eu tenho que ser cristão. E assim, talvez você nunca encontre uma certeza 100% nisso. Mas eu sei de uma coisa, que é muito gratificante quando você encontra algo em que você gosta e que você agrada o nome de Deus. O objetivo de eu ter começado a fazer teologia e ter continuado teologia foi por isso, porque foi uma coisa que eu gostei muito, e que eu identifiquei que Deus gostava disso também. E também, a gente achar o nosso propósito, é importante a gente também pensar na gente. Durante a adolescência, eu passava muito, pensando, meu Deus, o que Deus quer de mim? O que Deus quer que eu faça? Ah, tem uma decisão aqui, o que Deus quer que eu faça? Mas Deus, ele é um Deus de livre-arbítrio. Ele concede a gente a escolha. O que ele pede e o que ele faz é aconselhar as nossas escolhas. Filho, existe o caminho do bem e o caminho do mal. Escolhe, pois, o caminho do bem, porque o caminho do bem traz isso, isso, isso e isso. Mas, se você quiser escolher o caminho do mal, seja livre. O caminho do mal traz isso, isso e isso. Deus, ele aconselha a gente, mas a decisão tem que vir da gente. Então, quando a gente olha para essas dúvidas, esses propósitos, o que eu devo fazer, é bom a gente também dar uma atenção para o que a gente quer. O que eu, Andrei, o que eu, Lucas, o que eu quero da minha vida, entendeu? O que eu quero fazer agora. Senhor, o Senhor aprova essa decisão? Vai lá na Bíblia, olha se a Bíblia tem alguma coisa a falar sobre isso. Se a Bíblia não tiver algo que você não encontra falar sobre isso, procura um pastor, procura um psicólogo, procura alguém da área daquela decisão que possa te ajudar a ver uma visão cristocêntrica daquilo, que ele vai te ajudar muito. Nas minhas maiores dificuldades que eu tive, quem me ajudaram foram amigos meus próximos a tomar essas decisões, porque eu perguntei, olha, eu quero isso, mas eu não sei se isso está em acordo com Deus, e eu não consigo ver se a Bíblia fala alguma coisa assim. Você sabe alguma coisa disso? E as pessoas sempre me ajudavam. Então, E outra coisa muito importante também era a oração. Eu sempre orava muito em favor disso. E Deus, ele uma hora ou outra, ele respondia. Verdade. Na lição de terça, comenta que os sacerdotes e rabinos foram responsáveis por confundir e desviar o povo da verdade acerca de Jesus. Eles repetiam de forma equivocada as profecias relativas ao Messias, não foram capazes de enxergar o cumprimento de Isaías 53 diante dos seus próprios olhos. Profundo isso, né? Muito. O povo não conseguiu perceber que Jesus o próprio Messias estava na frente deles, mas eles estavam tão obscurecidos de seguir sempre o Torá, que é a Bíblia dos judeus, que eles não perceberam o Messias da frente deles. É muito parecido com a nossa caminhada cristã, quando a gente não consegue enxergar Deus. A gente começa a colocar paradigmas, a gente começa a colocar barreiras, a gente começa a querer crer no Deus das outras pessoas, a querer crer no Messias das outras pessoas, entendeu? Eu não quero crer no Deus que eu conheço, que eu me relaciono, eu quero crer no Deus que você se relaciona, que você fala. Eu quero crer naquele Deus que o pastor fala, quando na verdade Deus, ele é um para cada um de nós. Como eu já falei e eu volto a repetir, Deus, ele tem uma maneira única de se relacionar e singular de se relacionar com cada um de nós. A forma como ele se relaciona comigo é diferente da forma como ele se relaciona com você e da forma como ele se relaciona com você. Ele gosta desse relacionamento único. E é por isso que é muito importante nós mesmos sabermos quem é Deus, quem é Jesus na nossa vida. Porque isso vai mudar muito, muito, muito e vai trazer muito mais sentido à nossa caminhada cristã. É verdade, porque muitas vezes a gente fica vivendo, né, das experiências dos outros com Deus. A gente escuta o pastor falando e a gente fica... Muitas vezes isso já aconteceu comigo, quando eu ainda não tinha uma clareza total sobre isso. Eu, por exemplo, escutava um apelo, eu escutava alguma pessoa muito próxima a mim falando sobre Jesus e eu pegava o que essa pessoa falava e trazia pra mim. E aí sempre que me perguntavam, eu falava isso. Até que eu tive minha experiência própria com Deus e até hoje tenho várias, graças a Deus. Todo dia tem uma diferente. E foi justamente isso que me fez mudar também. Foi parar de querer tentar trazer a visão das outras pessoas pra mim, começar a viver a minha própria experiência com Deus, porque Deus é um. Mas eu vivo experiências diferentes daquilo que as vive, da que você vive. Então, é muito importante pra gente
ter essa visão. Então, pra gente encerrar aqui agora, você pode fazer uma oração? Posso sim? Vamos fazer uma oração. Oremos. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor. Estamos aqui, teus filhos e filhas amados por ti, Senhor. Queríamos te agradecer, Pai, por mais uma passagem dessa lição e que o Senhor venha nos ajudar, Pai, a encontrar quem o Senhor é na nossa vida. A encontrar o real significado do teu nome, da tua divindade, da tua humanidade, Senhor. E entender isso com o nosso próprio coração, com a nossa própria mente, Senhor. Cuide de cada filhinho teu, usa o teu Santo Espírito para guiar esses pensamentos, Senhor. E que nós venhamos saber quem o Senhor é na nossa vida e não na vida das outras pessoas somente. É isso que eu te peço, toma conta de cada filho teu em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, chegamos ao final de mais um podcast. Esperamos vocês no próximo, né, que vai ter. Quero que vocês comentem aqui se vocês gostaram. Dê com uma curtida e compartilhe com seus amigos. Até o próximo. Tchau!